Bom dia, meu nome é Mário e hoje eu vou falar um pouco da história do futsal, que também pode ser chamado de futebol de salão, certo? O futsal foi criado na cidade de Montevidéu, Uruguai, no ano de 1933 e o criador foi o professor de educação física da Associação Cristã de Moços de Montevidéu, que foi o Juan Carlos. Eu vou falar um pouco também das características e regras do futsal, bem pouco. As equipes são formadas por 5 jogadores de linha, sendo um goleiro e 7 jogadores, no máximo como reserva. O futsal é praticado em quadra retangular de piso rígido, com medidas que variam de acordo com a categoria. Na liga de futsal masculina, por exemplo, a quadra deve ter entre 38 e 42 metros de comprimento, por 18 a 25 de largura. E a bola do futsal deve ter entre 62 e 64 centímetros de circunferência. E o peso varia entre 400 e 440 gramas, pelas regras da FIFA. E pelas regras da AMF, que é a Associação Mundial de Futsal. A bola deve ter entre 60 e 62 centímetros de circunferência e o peso entre 430 a 450 gramas. O árbitro ele pode usar 2 cartões para punir as faltas, o amarelo advertência e o vermelho expulsão, que pode ser por 2 minutos ou pode ser substituído por tomar um gol. Nas regras da FIFA, já nas regras da AMF, ele pode usar 3 cartões, amarelo, vermelho e azul. E agora eu vou falar um pouco sobre as confederações. Os campeonatos internacionais eles são organizados pela AMF, que é a Associação Mundial de Futsal, com sede na cidade de Assunção, que é no Paraguai. A FIFA também organiza campeonatos de futsal. E os campeonatos mais importantes são organizados pela AMF, Campeonato Mundial AMF masculino e feminino, Copa do Mundo de Seleções Nacionais, Eurofutsal e Campeonato Mundial de Clubes, organizados pela FIFA Mundial de Futsal, da FIFA e Eurocopa. E agora, potências do futsal mundial. É importante saber que o Brasil é uma das seleções mais fortes da atualidade. O Brasil já foi 5 vezes campeão da Copa do Mundo de Futsal da FIFA. O último título foi conquistado em 2012, quando a seleção brasileira venceu na final da seleção espanhola. Além do Brasil, merecem destaque também no futsal mundial as seleções da Espanha, Itália e Rússia. No futsal, a AMF, a seleção colombiana, é a maior força. Foi tricampeã do mundo no ano de 2000, 2011 e 2015. Conquistou os Jogos Mundiais IWGA e 2013 é o Mundial Feminino de 2013. Aqui é o Jussenberg, vou falar sobre as principais capacidades físicas no futsal. Entre elas temos flexibilidade, que permite aos praticantes uma maior amplitude do movimento, força e potência, que é a capacidade de utilizar uma grande força no menor tempo possível contra uma resistência. Melhorar o desempenho da força de um atleta é a preocupação primária, para que ele tenha um desenvolvimento melhor e mais completo. Tem a resistência, que é a capacidade do indivíduo de resistir ao esforço, mantendo o desempenho pelo maior tempo possível. Coordenação e equilíbrio. É de suma importância ter essas capacidades numa quadra que tem espaço pequeno. Agilidade. A agilidade no futsal exige que o atleta esteja preparado para reagir aos mais diferentes estímulos de maneira rápida e eficiente. E temos a velocidade, que é a principal capacidade nos deslocamentos utilizada na aceleração. E a velocidade foi a nossa capacidade escolhida. Bom dia, meu nome é Daniele. Vou falar um pouco sobre a velocidade de deslocamento e o teste que a gente escolheu. Bom, a velocidade de deslocamento ela é apresentada por alguns autores como um tipo de velocidade que está relacionada à força máxima ou força explosiva, que é a contração muscular com máxima velocidade possível em menor tempo de execução, o que é muito importante para o futsal. Essa capacidade física está relacionada também à agilidade, que é definida como a capacidade para alterar o movimento do corpo o mais rápido possível
em diferentes situações e de forma eficiente. O teste que a gente escolheu foi o teste de ir e vir, que a gente consegue avaliar a velocidade de deslocamento e também a agilidade. E a partir das informações que a gente consegue obter por esse teste, a gente consegue determinar programas de treinamento a fim de melhorar o desempenho dessas capacidades físicas e também aprimorá-las. Bom dia, meu nome é Kaique e agora eu vou falar do objetivo do nosso teste. O objetivo do nosso teste é avaliar a velocidade de deslocamento. A velocidade de deslocamento é a capacidade máxima de uma pessoa se deslocar de um ponto a outro. Vamos utilizar o cronômetro para mensurar o tempo que a pessoa fará o teste, ou seja, o objetivo é atingir o menor tempo possível. Para que assim então o aluno ou o atleta possa ser avaliado e assim analisando o seu desempenho. No próximo slide, terá também Nos próximos slides, também traremos o teste com a condução de bola, já que o nosso seminário aqui é voltado ao futsal. Ressaltando também que o nosso teste, o objetivo é mensurar a velocidade máxima, mas também ele traz o equilíbrio, a resistência e a força. Pessoal, eu sou o Lucas Fernando e vou falar agora sobre as orientações do teste Short Run, né? As orientações desse teste só se assemelham muito às outras orientações dos outros testes, né? Como, por exemplo, utilizar a vestimenta adequada na hora de realizar o teste e também não ingerir comidas muito pesadas, alimentos nas horas próximas ao teste. E as orientações mais específicas para esse teste são, né, antes de você começar na linha ali, ouvir os comandos do orientador, né, que é preparar e depois já. E depois desse comando você pode correr o mais rápido possível, pegar o primeiro bloco que está na outra linha, voltar com ele correndo o mais rápido possível, deixar ele no chão, na linha que você partiu, e voltar de novo correndo para buscar o outro bloco e depois voltar correndo o mais rápido possível para também deixar o outro bloco na linha de partida. Quando você deixar esses dois blocos na linha de partida que você veio, aí acabou o teste. Nesse teste a gente realiza 2 vezes, né, com avaliado, né, pegando o melhor tempo nesses 2 testes. Né. Aí nesse segundo teste a gente espera 2 minutos, né, para que o ATP-CP desse indivíduo volte normalmente, aí ele realiza de novo esse teste. E com isso a gente vê o melhor tempo dele e podendo depois colocar na tabela para vermos o resultado. Meu nome é Lucas e agora a gente vai falar dos materiais que a gente precisa para poder fazer a realização desse teste. Primeiramente a gente precisa de um piso plano, limpo, liso, que não é para ter o perigo do aluno ter uma contusão, o aluno ou atleta, enfim, ter uma contusão. Então a gente precisa desse piso, dessa quadra que seja lisa e limpo. Como a gente está na época de pandemia, se a gente não conseguir uma quadra, pode fazer no quintal da sua casa, mas desde que seja limpo, para não ter o perigo de você ter uma contusão. A gente precisa também do cronômetro para poder realizar o tempo do teste. A gente precisa de uma fita métrica para marcar a distância que o atleta tem que percorrer, que são de 9,15 metros. Chegando no final dessa distância, a gente precisa de um cone. Caso vocês não tenham cone, a gente pode variar como uma garrafa PET ou qualquer outro tipo de coisa. A gente precisa também de um giz ou uma fita durex para a gente poder demarcar essa chegada. E é basicamente esses materiais que a gente precisa para realizar esse teste. É isso. E aí pessoal, eu sou o Lucas Fernando e vou falar agora sobre as variações do teste. Em nossos estudos, descobrimos que o teste Short Run tem uma variação que se relaciona diretamente com a nossa modalidade, que seria o teste Short Run com bola. Esse teste realiza quase as mesmas orientações do teste Short Run tradicional, apenas mudando o fato que, ao invés do aluno ter que carregar copos, cubos ou pratos em duração dos 2 ciclos, ele agora vai ter que fazer isso conduzindo a bola com os pés.
quase como na prática do futsal normal, na prática de jogo. Esse teste é muito importante, pois comprova o quanto o teste tradicional é importante para a prática da modalidade. E com essa variação podemos avaliar ainda mais a velocidade e a agilidade que o indivíduo terá na prática do futsal em si. Esse teste com bola é sustentado por 2 artigos científicos, que nele também ressaltam que esse teste com bola é utilizado já até em algumas escolinhas de futsal de clubes, como por exemplo a do Grêmio. Preparar, vai! Bom dia, eu sou o Kaique e agora eu vou falar da tabela de Harper. A tabela de Harper faz a classificação dos resultados do teste Schüttler-Run. Nessa tabela, baseada nos estudos realizados, podemos qualificar os resultados de cada pessoa testada e avaliá-los se está indo bem ou mal. É importante ressaltar que essa classificação vai variar de acordo com a idade da pessoa e também com o sexo. No primeiro vídeo, a filha da Dani, que tem 9 anos de idade, realizou o teste Schüttler-Run tradicional. Nos 2 testes feitos, seu melhor resultado foi de 12 segundos e 55 milésimos. Com esse resultado, de acordo com a sua idade, podemos classificar o seu rendimento como regular. No segundo vídeo, o Lucas Fernando, que tem 20 anos de idade, realizou o teste com a bola. Nesse teste, infelizmente, não temos uma tabela específica para pessoas que não sejam atletas do futsal ou tenham entre 13 e 17 anos de idade. Porém, com seu resultado de 15 segundos e 55 milésimos, podemos notar que, ao usarmos a bola, a pessoa testada demora mais tempo para completar o teste. E essa variação está também nos estudos dos artigos relacionados a essa variação do teste, por volta de 1 a 2 segundos.